Há uma outra lei também, que é a lei de reprodução. Diz-se que até os bichinhos gostam, ouve-se dizer. Pronto, temos aqui as joaninhas, logo sejam. E esta lei é responsável pela renovação do património dos seres vivos, não é? Com a replicação do ADN. Curiosamente, temos aqui este parênteses. Aquela ideia que nós temos da reprodução ter de haver macho e fêmea também não é bem assim. Há vários seres vivos que existem na Terra, inclusivamente cá em Portugal, em que as fêmeas se deram ao luxo de dispensar os machos, não é? Há fêmeas que têm capacidade de procriar por si só, bastando apenas o gâmeta feminino. Acontece com pulgas d'água, com abelhas, com pulgões, grupo dos afídeos, com répteis, lagartos, salamandras e peixes. Então, património é o quê? É o conjunto de bens culturais, materiais e espirituais. Neste caderno fala-se também de obstáculos à reprodução. E aqui temos o aborto. Na filosofia espírita, e isto encontra-se explicado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o aborto só é admissível no caso do aborto terapêutico. São situações em que a vida da mãe está em risco e entre salvar uma vida incerta ou uma vida certa, que é o caso da mãe, é preferível sacrificar a incerta. É uma questão de bom senso, não é? Depois há também no caderno referências à abstinência, que é o domínio sobre o prazer físico, não é? O que sugere uma atitude de responsabilidade perante o sexo. Existe aqui também a questão dos contraceptivos, que são evidentemente úteis dentro de um planeamento familiar lúcido, não é? O casamento e o celibato. As entidades espirituais indicam o casamento como um progresso na marcha evolutiva da humanidade, não é? Mas é evidente que não pode ser um mero negócio, um ato jurídico, não é? Não pode ser também um ato religioso ou qualquer outro ato formal. Tem que ser qualquer coisa como um vínculo afetivo que pode dispensar perfeitamente qualquer vínculo formal. Porque tem objetivos, que é trabalhar a nossa parte afetiva nesse ângulo e usá-la como trampolim para um maior entendimento do que é o amor universal. Surgem naturalmente, isto é da nossa experiência do dia a dia, montes de problemas conjugais que revelam as arestas da personalidade que ainda estão por limar, não é? É fácil a gente ter paciência quando está tudo calmo, quando está tranquilo. Quando as situações apertam, a paciência já é mais difícil. Mas é aí que as atitudes se tornam mais valiosas, não é? Em que nós teremos mais mérito no entendimento do que se está a passar. E é para isso que nós estamos a passar aqui na vida terrena também, para trabalhar esses ângulos. E evidenciam trabalho a realizar por ambas as partes. Não dá para fugir à primeira faísca, não é isso? A questão do divórcio é uma lei humana que separa legalmente o que já estava separado de facto. E é evidente que não tem nada a ver com a lei de Deus. A questão do celibato pode ser meritório se existe uma intenção clara e atitudes claras de devotamento à humanidade. Há pessoas, excepcionalmente, que conseguem isso. Dispensando ideias de autopromoção, ideias egoístas, não é? De olhar mais para o seu ego do que para os outros. Que é o caso de poder ser considerado artificial, não é? Sendo autoimposto como forma de perfeição espiritual que não é e que existe na moldura de algumas religiões tradicionais. A poligamia na nossa cultura oficialmente não é reconhecida, noutras culturas é, e as entidades espirituais dizem que é uma lei humana que tem mais a ver com a sensualidade do que propriamente com a afetividade.
E ainda existe nos nossos dias, não é? Eles dizem que a sua abolição seria um progresso. Outra lei que está contemplada neste caderno é a lei de conservação, não é? O instinto de conservação existe em todos nós. Se estivermos numa sala e alguém soltar ali um tigre, mesmo que seja um gato grande, a gente borra-se de medo. São coisas que vêm cá de dentro, não é? Do nosso inconsciente, da nossa noção de que estamos no topo da cadeia alimentar, mas não é sempre. E esse instinto de conservação tem a ver a preservação física, não é? A sobrevivência do nosso corpo físico. E os seres vivos possuem isso em diferentes graus de intensidade, não é? Neste caderno, isso liga-se também à questão dos bens terrenos. Nós temos necessidades primárias, podemos dizer assim, e necessidades secundárias. As necessidades primárias ligam-se àquilo que nós necessitamos satisfazer, caso contrário, o corpo não consegue sobreviver, não é? Mas temos também necessidades espirituais. É aquele ditado popular, nem só de pão vive o homem, não é? Só que, às vezes, a gente tenta compensar necessidades afetivas e necessidades espirituais com mais bolachas, mais comida, e as coisas não funcionam lá muito bem, não é? Tem que haver uma situação de equilíbrio. Temos necessidades materiais, há que satisfazer com bom senso, até um certo ponto, e as necessidades espirituais são outra coisa que também é importante para termos esse equilíbrio na nossa vida, não é? E isso permite evitar abusos, evitar excessos. Vê-se mesmo que nesta fotografia a senhora está só a fingir. Eu não me acredito que com um corpo daqueles ela coma maçãs daquele tamanho, não é? Esta coisa da fotografia às vezes mente muito. Então o ser pendurado sabe exatamente onde está o limite necessário, sem ter de abusar dos bens à sua disposição. Vamos fazer aqui um gráfico que tenta comparar o prazer material com o prazer espiritual. O prazer material resulta da saciedade de uma necessidade. Por exemplo, nós temos fome, não é? Chega a hora do almoço, o estômago começa a reclamar, não tem o que trabalhar e a gente tem que procurar um pão, um cabrito, o que seja. E quer comer. Então, veja, se nós formos alimentando, não é? Vamos tendo um prazer que vai crescendo, ou seja, reduz a dor da fome. Mas isso não quer dizer que a gente tem essa curva continue sempre no mesmo trajeto, não é? Quer dizer que a dada altura, quando chegar ao limite da saciedade, se nós continuarmos a comer, a ter a mesma atitude, aquilo vai começar a produzir dor porque a gente tem que parar, certo? Então o prazer cai a pique. Quando se trata de prazeres espirituais, não tem nada a ver com a alimentação, tem a ver com atitudes interiores, nós começamos a sintonizar com as leis naturais, a aprimorar o bem-estar interior e o prazer interior começa a subir, a subir, a subir, a subir e vai subindo até onde a nossa capacidade evolutiva atual consegue, mas não cai a pique. Vai subindo, estabiliza e dissipa-se quando nós deixamos de produzir essa atividade, certo? É completamente diferente do prazer material, tem outros fins. No caderno também fala das privações voluntárias, das mortificações, não é? Há malta que se priva de gozos inúteis e que até certo ponto consegue desprender o homem das suas paixões materiais, não é? Mas aqui também é preciso equilíbrio. Se nós abdicamos de coisas que gostávamos a favor do nosso semelhante, é evidente que isso tem interesse, não é? Mas se não traz bem nenhum ao nosso semelhante, não serve para nada. Isso é mesmo assim. Pois havia também na história, aquela história da malta se pôr a sofrer, não é? Sobretudo ligada às religiões, a achar que mais depressa chegava ao céu. O céu, no fundo, são estados de alma. Céu e inferno não existem propriamente como são gizados pelas religiões. E é evidente que se não traz bem a ninguém,
serve para nada, era aquilo que já tínhamos dito antes. E agora está aqui uma lei que nos causa alguma estranheza. Eu lembro quando li o Livro dos Espíritos a primeira vez, do século passado, e cheguei à lei de destruição, eu lá, graças desta é que eu não estava à espera. É estranho, não é? Mas de facto existe uma lei de destruição na natureza, e ignorá-la ia ser um bocado fantasioso. Esta lei de destruição é um bocado uma lei de transformação. Se calhar, transformação compulsiva, se assim quisermos. E visa a transformação dos seres de forma a impulsioná-los para outros estados, não é? O Lavoisier dizia, a gente aprende isso na escola, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? E é um bocado isso. Mas existe destruição necessária e existe destruição abusiva, não é? Por vezes, quando falamos, por exemplo, da cadeia alimentar, isso permite, nas circunstâncias atuais, equilibrar as populações de forma a que os recursos não escasseiem e não morra tudo de fome, não é? E é evidente que faz todo sentido, é a melhor solução possível atualmente. Há um exemplo muito interessante e muito divulgado que se calhar até já ouviram falar de passagem na televisão, nos documentários de natureza, que é o caso do Parque Nacional de Yellowstone, o Parque da Pedra Amarela, à la portuguesa, que é um nome esquisito, nos Estados Unidos. Ali assim, o que aconteceu foi basicamente isto, sumariamente. A humanidade, a dada altura da sua história, até há pouco tempo, achava que na natureza existiam animais daninhos e animais bons. Os animais bons eram aqueles que o ser humano pudesse comer, como os animais domésticos, os coelhos, as galinhas, essa coisa, os porcos. Os outros eram todos maus, e as plantas igual. E então, o que era daninho era para matar à exaustão, não é? Neste parque, que é uma área enorme, de Yellowstone, os rancheiros criavam gado, acabaram ao longo do século XIX, creio que não chegou ao século XX, eventualmente alguns lobos terão chegado ao século XX, mataram tudo, não é? Mataram os predadores todos, os lobos. Ficaram os coiotes, mais pequenos, e pouco mais. E então o que aconteceu foi que no século XX os técnicos responsáveis pela gestão do parque começaram a ver que havia perdas de solo, de terra, as plantas estavam a não conseguir regenerar de estação para estação e é evidente que percebia-se porquê. Não havia lobos, não havia predadores de topo e o que acontecia era que a vegetação tinha muitos herbívoros a comê-la e não conseguia regenerar, estava a desaparecer. Sem vegetação o solo fica exposto, as chuvas tiram a terra, fica a rocha só, não é? Portanto, o ecossistema sussobra, desaparece. Conseguiram introduzir no século XX, na segunda metade, no finais do século XX, lobos trazidos do Canadá. E o que aconteceu foi que quando uma alcateia uivava, por exemplo, havia dois tipos de alces. Os alces que não fugiam, esses foram comidos primeiro. E os que fugiam conseguiram reproduzir-se. Então hoje são alces que fugiam aos uivos dos lobos. O certo é que os lobos trouxeram um equilíbrio de herbívoros e permitiram à vegetação, aos salgueiros, às outras plantas, né, às outras árvores, tempo para voltarem a crescer depois de servirem de alimento aos herbívoros. E o ecossistema ficou saudável. Tudo voltou a reordenar-se na natureza, não é? Portanto, é um bom exemplo em que a gente às vezes, ninguém tem prazer em ver uma alcateia de lobos a comer um veado ou a comer um javali, não é? Mas o facto é que se isso não acontecer, esses mesmos herbívoros a longo prazo acabarão por morrer de fome porque vão comer à exaustão, reproduzir-se à exaustão e tudo se sobra, não é? Lá se vai a biodiversidade. Então existem, e a gente pode perguntar também, mas será que não há na natureza sistemas em que os predadores não tenham que matar as suas presas? Bem, existem alguns exemplos, se calhar. Nunca se sabe o que é o futuro, não é? Nós achamos que isto é tudo, é o clímax da evolução, mas não é nada, isto é uma mera passagem para outro tempo, não é? Existem, de facto, lesmas nos nossos mares, lesmas marinhas, que nos dão um exemplo engraçado, que é o caso da Elysia tímida, tem um nome engraçado, e da Elysia viridis e de outras, são mais de 300 espécies do género Elysia, em que estas lesmas marinhas, também chamadas nudibranquios,
comem pequenas algas, não as consomem, apenas as incluem no seu organismo e não precisam de alimentar-se de outros seres vivos, porque com as algas dentro do seu organismo, como vivem em mares pouco profundos, têm acesso à luz solar e a fotossíntese que as algas fazem permite transformar a luz do sol em açúcar, o que lhe dá energia para sobreviver, não é? Que é engraçado, porque não comem algas propriamente. Usam-nas no seu organismo para produzir açúcar. São, no fundo, agricultoras. Inventaram a agricultura antes de nós. E o mesmo fazem os fungos que nós vemos nas árvores e nas ruas até das cidades. Então temos, dentro deste item da destruição necessária e abusiva, a necessária que tem a ver, nós temos que nos alimentar para o nosso corpo ter energia. É como a gasolina do carro, não é? Garante a vida física, mas com equilíbrio. Mas existe destruição abusiva, que é destruição à exaustão, não é? Destrói a vida, desarticula tudo. Existem também as catástrofes naturais, não é? Os flagelos destruidores. Isso acontece muito, os efeitos drásticos disso acontecem por mau planeamento, mau ordenamento do território. Mas também acontece porque a Terra, no fundo, permite-nos viver sobre jangadas de pedra, que são as placas que existem a boiar sobre o manto de lava que está no interior da Terra, não é? E essas placas mexem-se, porque as altas temperaturas da lava do manto faz com que essas placas, apesar de nos parecerem enormes, tenham que se mexer. Produz sismos e outros vulcanismo, não é? Produz uma série de coisas, marmotos, tsunamis, essas coisas todas. E no fundo, dizem-nos os espíritos, isso estará associado a determinadas situações kármicas e são meios excepcionais de aceleração do progresso da humanidade. Nós não vemos normalmente tanta fraternidade como a que acontece depois dos flagelos destruidores. Claro que a gente prefere que eles não aconteçam. Então, eles sugerem uma modificação grande de usos e costumes. Há uma renovação do meio, um equilíbrio, não é? Mesmo geofísico, que obriga o homem a exercitar a inteligência e a solidariedade. E são meios de educação porque o espírito, mesmo que o corpo morra, não é destruído, é projetado, não é? Para fora do corpo. As guerras também encontram-se neste item da lei de destruição e denunciam uma predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. É a conquista dos territórios e dos bens, não é? E que, no fundo, as guerras são o quê? São filhas do egoísmo, da ambição e da intolerância. Deixarão de existir quando estes defeitos desaparecerem da humanidade, não é? Alternam-se posições de comando e de submissão, de exploração e de ser explorado. O assassínio também está dentro disto e acontece quando é imposta a interrupção de uma vida em expiação e prova. É evidente que o grau de culpabilidade varia de acordo com a intenção com que se cometeu, não é? Na lei de destruição encontra-se também este item do aborto, já referimos há bocado. Quando é premeditado e consciente, sobre o aborto é interessante. Em tempos falámos com um psicólogo clínico, daqueles que faz terapia regressiva, que normalmente enquadram casos que pelas terapias convencionais não conseguem controlar as fobias e outras coisas que de facto os perturbam até na sua própria profissão. E ao conversar com eles tentei saber coisas sobre a consciência do feto durante a vida intrauterina. E ele contou-me vários casos, de facto, em que o adulto, quando recorre, consegue reconstruir conversas da mãe, do pai, situações de ser desejado, indesejado, e parece que aquilo da inconsciência, de não sentir nada, não é como a gente quer crer, não é? Não é nada disso. Há uma certa consciência, mas não se sabe determinar muito bem, também pode depender dos casos, do que se passa à sua volta, não é? A escravidão é evidente que é uma coisa, um estado de sujeição terrível, completamente absurdo nos nossos dias,
E a pena de morte também não vai muito longe disso. Acaba por ser um assassinato brusco. Na verdade, são atos de crueldade que demonstram a ausência do senso moral, sobre a excitação dos instintos materiais e são próprios de espíritos ainda muito atrasados em estado embrionário, não é? O caso da pena de morte é contrária à lei divina ou natural, dizem as entidades espirituais. Ninguém tem o direito de tirar a vida a outro homem, independentemente das razões criminais que invoque, não é? A existência destas penas é prova de atraso espiritual. E a morte física, nós sabemos, não liberta propriamente ou completamente a sociedade da má influência de ninguém, porque continua a viver no plano espiritual. Se tiver intuitos de vingança, pode criar alguns sarilhos, não é? Aos poucos. Então é muito mais importante, em vez de punir, regenerar. Reconhecer que pode ter tido uma infância complicada, não é? E se mantiver determinados impulsos, tentar trabalhá-los. Nem sempre funciona muito bem, mas há de funcionar em muitos casos e só por isso já justifica, não é? A má distribuição da riqueza também cria a criminalidade, bem a quem vier. Falta de educação, falta de condições sociais mínimas, o que sugere a evidência de que os gestores das sociedades deverão investir claramente nesses setores, não é? Se se educar em condições, com o exemplo, sobretudo, as crianças, não será necessário castigar homens. É uma citação muito conhecida. E terminamos assim este caderno. As leis morais vão continuar no caderno novo com outro apresentador. Foi um prazer estar consigo. Foi-nos perguntado também, por parte de uma senhora que nos diz o seguinte: o meu marido suicidou-se, isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar no inferno? Bem, nós podemos comunicar-nos com aqueles que partiram, não é? E geralmente nas associações espíritas, havendo condições para isso, há uma reunião semanal, privada, não é aberta ao público, como se recomenda, onde há médiuns, onde há quem atende os médiuns e onde há um coordenador. E com alguma frequência os amigos espirituais controlam da espiritualidade, portanto controlam essas reuniões, costumam trazer-nos casos difíceis, em que a intervenção destes trabalhos pode acelerar o reajuste. As ideias de inferno e céu são estados de alma. Não tem a ver propriamente com as regiões, como as regiões no mundo espiritual, como ensinam as religiões, não é? E nessas reuniões que falava, os casos de suicídio são sempre os mais difíceis de atender. Quando alguém interrompe a própria vida física, acaba por não se desligar do corpo físico com tanta facilidade como acontece numa morte normal. E enquanto há ligação entre o espírito e o corpo físico, as percepções e as dores decorrentes do estado anatómico passam para o corpo espiritual e atingem o espírito propriamente dito, passando sensações muito desagradáveis. Portanto, quando alguém se suicida, além do seu próprio inferno interior, vai somar também, eventualmente, algumas dores físicas. Não vai ser para sempre, mas vai demorar mais tempo a fazer-se esse reajuste. E nessas reuniões, essas reuniões são um dos meios para acelerar essa ajuda.